ficou, quem partiu chorou e não te esquece nunca mais. A paz, quem chegou ficou, quem partiu chorou e Boituva nós sentimos o panismo. Que te proclama com emoção. Quem partiu chorou e não te esquece nunca mais. Boituva, desbravadores chegando aqui, chamaram de Boituva. Inauguraram, mas estamos aprendendo. Sério? Não segurar o jogo. Eu pensei que era a impressão que segurou o quarto dele. Segurar um pouco eu estava querendo lá no Santa Vila. Você está falando hoje, porque prejudicou as duas na quinta-feira, no quarta-feira, contra o Grêmio. Está faltando a ligação aí. Alguém tem ligação na mesa? Túlio, tem ligação aí? Então passa por lá, aqui nós vamos começar. Tudo bem, você tem vocês tranquilos, vai de livro, depois você fazer o pegar, né? Pelo menos o nosso não vai esquecer mais. Mas só para você viu? Fui atrás de nossa coisa, tirar pizza, e vou ter que Sobre a bênção de Deus, declaro aberta a presente sessão e pedindo ao senhor secretário leitura do trecho da Bíblia. O maior no reino dos céus. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si, e disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe de a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Passo as mãos, senhores vereadores, do ofício do presidente da Univera e dos membros vereadores da região da Peninga, Jair Martins, para que todos tomem conhecimento e, por favor, publique o edital de convocação. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura do ofício 231/95 do senhor prefeito municipal. Ofício 231. Senhor presidente, vimos pelo presente, especialmente para encaminhar para a apreciação de Vossa Excelência e demais revistas dessa Casa de Leis, o relatório sobre os gastos de publicidade segundo trimestre, de acordo com o artigo 115 da Lei Orgânica do Município. Sem mais saudações, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura ofício 219/95, também do senhor prefeito municipal. Senhor presidente, atenção às indicações do vereador Nelson Origano, informamos. Primeiro, o
servidores ex-contribuintes do INSS que já se aposentaram pelo município são Benedito Correia e Dirceu Silveira Leite. Temos 6 pedidos de aposentadoria: Benedito Leite Camargo, João Batista Machado, Gasparina de Lima Pazinho, Ruth Calegari Creto, Enes Carnal Finés e Antônio Carlos Moreira. Todos estão aguardando a resposta de consulta efetuada ao CEPAM por Procuradoria-Geral do Estado e Superintendência do INSS, conforme cotas em anexo. 3. Os servidores comissionados contribuem para a Previdência Municipal. Já os contratados por tempo determinado são regidos pela CLT e contribuem para o INSS. 4. 5. O município assume os encargos de pensão e os benefícios dependendo dos eventualmente falecidos. No momento, temos 3 casos: Aduir Moreira, Márcio de Freitas e Silvio Miranda, todos comissionados com documentação em andamento. Sem mais saudações, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Uma cópia, senhor. Será providenciado. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura ofício 19695, também, senhor prefeito municipal. Senhor presidente, atenção à indicação 45, informamos que esse executivo tomará as providências necessárias contra o encaminhamento desta Casa de Leis e projeto de lei instituído no âmbito municipal a Semana da Ética Profissional. Sem mais saudações, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Uma cópia também. Será providenciado. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura também ofício 19795, do senhor prefeito municipal. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 12/95, informamos a única alteração até o momento em relação ao programa do lei foi a comunicação de que o mesmo passará a ser distribuído pela Secretaria da Agricultura. As crianças atendidas são devidamente cadastradas no programa. Sem mais saudações, Sérgio Nunes de Souza. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura ofício 205/95, também do senhor prefeito municipal. Senhor presidente, em atenção às indicações do vereador Nelson Rodrigues, informamos indicação 48, João Sistemas Eletropaulo, quanto ao orçamento para a instalação de 2 postes iluminados e prolongamento da rua Roque Issa. Indicação 49, as obras da ponta do pódio no final da rua Roque Issa serão concluídas brevemente, bem como a melhoria da estrada de acesso a Sacos Florença. Indicação 50, informamos que a referida praça ainda não foi implantada, somente após sua implantação teremos condições de atender a indicação. Sem mais saudações, Sérgio Nunes Souza, prefeito municipal. Cópia, por favor. Será providenciado. Isso, senhor 205. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura ofício 229/95, também do senhor prefeito municipal. Senhor presidente, vimos pelo presente especialmente para encaminhar a compensação de Vossa Excelência de mais pedidos desta Casa de Leis, o valor seja diferente ao mês de junho de 95 desta municipalidade, conforme a instrução do Tribunal de Contas do Estado. Sem mais saudações, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura ofício 236/95, também do senhor prefeito municipal. Ofício 236, senhor presidente, vimos pelo presente especialmente para encaminhar para a apreciação de Vossa Excelência e demais pares desta Casa de Leis, demonstrativo trimestral dos recursos aplicados à educação, conforme artigo 212 da Constituição e artigo 256 da Constituição Estadual, bem como demonstrativo bimestral da execução orçamentária. Sem mais saudações, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Será providenciado. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura 2 ofícios do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, contendo o referido parecer das contas dos exercícios 92 e 93. Tribunal de Contas do Estado, município de Boituva, contas do exercício de 92. Município de Boituva, contas do exercício de 92. Município de Boituva, contas do exercício de 92. Prefeito José Marcos, presidente da Câmara, Dirley Gonçalves. Parecer. Vistos relatados e discutidos os autos do processo Tribunal de Contas que trata nesta fase, pelo ex-prefeito municipal de Boituva, senhor José Marcos, a decisão da segunda Câmara encarada em sessão de 21 de junho de 94, emitiu parecer favorável à aprovação da ação da Prefeitura relativa ao exercício de 92. Considerando que consta no relatório e consta do relator juntado às folhas 286 e 289, o grande plenário, em sessão de 18 de janeiro de 95, preliminarmente, conhecendo o pedido de reexame quanto ao mérito pelos votos conselheiros Antônio Roque Citabile, relator, Eduardo Bittencourt Carvalho, Fúlio Julião Biasi, Cláudio Ferraz Alvarengue, Renato Martins Costa, dentro dos argumentos de documentação apresentados pelo recorrente,
lograr descaracterizar a maioria das vagas representadas pelo recorrente, assinaladas, deu-lhe provimento para o fim de, cassado o referido parecer recorrido, e emitir outro no sentido favorável à aprovação das contas daquela prefeitura relativo ao exercício de 92, sessão feita aos atos pendentes de apreciação por este tribunal. Sala de sessões 15 de março de 95, presidente e relator. No tocante às contas da mesa da Câmara, decidiu emitir parecer favorável à sua aprovação, sessão feita aos atos pendentes de apreciação por esta Corte. Sala de sessões 9 de agosto de 94, Antônio Marcos Citadini, presidente e relator. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, município de Boituva, contas do exercício de 93, prefeito Sérgio Luiz de Souza, presidente da Câmara, Antônio Carlos Nogueira. Parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura e da mesa da Câmara. Parecer vistos relatados e discutidos os atos do processo em que a Prefeitura e a mesa da Câmara do município de Boituva prestam contas de suas administrações financeiras e orçamentárias relativas ao exercício de 93. Considerando que consta o relatório e voto do relator juntado às pessoas de 96 e 98 dos autos da Câmara, sessão de 21 de fevereiro de 95, pelo voto dos conselheiros Antônio Marcos Citadini, presidente e relator Eduardo Bittencourt Carvalho e Renato Martins Costa, decidiram emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura e da mesa da Câmara, exceção feita aos atos pendentes de apreciação por esse tribunal. Sala das sessões 14 de maio de 95, Antônio Marcos Citadini, presidente e relator. Referidas as contas, irão para as comissões competentes, para ser analisado votado. Passo as mãos, senhor secretário, ofício da Telesp. Ilustríssimo senhor Valdomiro Antônio Marcos, presidente da Câmara, prezado senhor, usamos o recebimento do ofício 9 de junho, através do qual os novos vereadores solicitam melhorias na rede da Central Rural Água da Castela e ampliação da área de tarifa básica de Boituva. Sobre o assunto que mereceu de nossa empresa melhor atenção, vimos informar primeiramente que a Telesp está executando um plano de melhoria das condições da rede externa, substituindo cabos enterrados por aéreos, bem como transferindo os assinantes mais distantes para a rede local de Boituva. Outros informamos que temos feito as atualizações da área de tarifa básica regularmente, conforme as normas vigentes, tendo a última ocorrida em março de 95. Nessa ocasião foram incluídos na área básica os seguintes bairros: Parque Residencial Novo Mundo, Conjunto Habitacional Eita Sabina de Juliano Leite e loteamento Fazenda Castela, sendo que se apresenta para o momento subscrevendo com estilo e apreço. Atenciosamente, Valdemar Fernandes Neves, presidente. Solicito uma cópia. Passo as mãos, senhor secretário. Ofício, a moção do deputado Israel Zé. Moção 257. Tudo que lembra que remete à ditadura precisa acabar. Oriundo da era em que vigorava a repressão, o programa de rádio A Voz do Brasil, a que somos obrigados a ouvir todas as noites, mostra-se cada vez mais inadequado, inconveniente e até fora de propósito. Levado ao ar todas as noites em todos os cantos desse imenso país, torna a liberdade de escolha dos cidadãos sobre o que desejam sintonizar. No momento em que a democracia responde em todos os lugares e situações, imprescindível buscarmos formas de consolidá-la. Por isso temos que lutar com todas as forças para erradicar os entulhos do autoritarismo. O rádio hoje tem uma outra função muito mais útil, mais voltada para atender aos reclamos e às necessidades dos cidadãos. A utilidade pública em nossos dias, o que corresponde à real expectativa das pessoas. É inconcebível que em momentos que ocorrem acidentes, tragédias, calamidades, o rádio está procurando auxiliar, tem que interromper a ajuda porque é obrigado a retransmitir o programa que pouco interessa a quem quer que seja. É hora de termos voz ativa para extinguir a voz do Brasil. Nesse Parlamento, essa voz se fará ressoar nesse sentido, ação que agora nos faz apresentar a seguinte moção. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nos termos regimentais, dirige, veemente apelo ao excelentíssimo senhor Presidente da República, no sentido de determinar urgente providências, objetivando tornar facultativa a todas as emissoras de rádio a retransmissão do programa Voz do Brasil. Sala das sessões, 28 de junho de 95, Israel Zé, deputado. Gostaria de sugerir ao plenário desta casa que nós votássemos uma moção de apoio à moção do referido deputado, encaminhando-se cópia
ao senhor presidente da República, ao senhor presidente do Congresso Nacional e ao serviço senhor ministro das Comunicações, para que tome conhecimento desta moção do deputado Israel Sérgio. Pedindo a moção proposta pelo vereador Ricardo Campelo, se encontra em discussão. Se encontra em votação. Os vereadores favoráveis permanecer sentados, se discordar, que não se levantar. Pedindo a moção será encaminhada. Passo as mãos ao senhor secretário, requerimento já assinado pela maioria ou pelos outros vereadores. Senhor presidente, considerando ser Boituva um município no qual a atividade canaveieira responde por boa parte das receitas municipais e dos empregos gerados, considerando que é importante dizer que no atual estágio de desenvolvimento tecnológico nos encontramos, somado ao fato dos trabalhadores rurais fazerem questão de exigir no seu contrato de trabalho que o corte seja realizado com a cana queimada, esse processo é imprescindível. Considerando que substituir a queima de cana significa condenar as nossas populações ao desemprego e ao consequente agravamento dos problemas sociais, requeremos da forma regimental seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor Dr. Mário Covas, digníssimo governador do Estado, pedindo a revogação dos decretos estaduais número 28.848 e 28.895, estabelece restrições à queima da cana para a colheita, tendo em vista, inclusive, existir legislação municipal que trata do assunto. Está nas sessões 7 de 8 de 95, segue a assinatura de todos os vereadores presentes. Visto que todos os vereadores assinaram, essa votação está aprovada. Passando para o senhor secretário, agora ele viu a moção apesar do senhor vereador de Gerardo da Silva. Pelo presente, propomos à plenária da Câmara seja aprovada uma moção de profundo pesar pelo falecimento do senhor Framínio Paula Leite, pai do vereador, presidente da Câmara de Feroz, senhor Valdir Luiz Paula Leite. O senhor Framínio tem toda a sua família radicada em Boituva. Está nas sessões 7 de agosto de 95, Getúlio Ferraz da Silva, vereador. Peço autorização ao subscrever. A moção se encontra em discussão. Se encontra em votação. O vereador concordar com a sentado e concordar com o relator. Aprovado. Passo as mãos ao senhor secretário para a leitura da moção de pesar também do vereador Valdir Campos. Propomos à mesa, após o ouvido plenário, seja aprovada uma moção de profundo pesar pelo falecimento da professora Nazira Tâmio Moraes Koch, recentemente acontecido. A professora Nazira, filha de tradicional família de nossa cidade, sempre se dedicou às coisas de Boituva e sua gente, deixando com isso uma grande saudade em todos nós. Propomos mais, seja em forma de indicação sugerida ao senhor prefeito municipal, a colocação do nome da professora Nazira em uma rua própria da municipalidade. Sala das sessões, Câmara Municipal de Boituva, 7 de março de agosto de 95, onde indicamos os vereadores. Peço permissão para subscrever. Passo as mãos ao senhor secretário para a leitura também a moção do empresário do vereador Valdir. Pelo presente, propomos à mesa da Câmara, após o ouvido plenário, seja postado em ato comunicado à família a aprovação de uma moção de profundo pesar para o falecimento da senhora Rosa Provaz de Camargo, recentemente acontecida. A senhora Rosa é membro tradicional da família da cidade que muito contribuiu para o progresso do nosso município. Sala de sessões 7 de agosto de 95, Valdir de Campos, vereador. Feita a moção, se encontra em discussão. Se encontra em votação. Os vereadores concordarem com a sentado, que discordarem da votação. Aprovado. Passo as mãos ao senhor secretário para a leitura. Moção de pêsames do vereador Nelson Luiz. Senhor presidente, senhores vereadores, no último mês de julho, a nossa cidade sofreu 2 duros golpes com 2 tristes notícias. 2 famílias profissionais de nossa sociedade inteira perderam 2 entes queridos. Perdemos 2 professoras, das quais guardamos profundas recordações. A mais idosa nos fala de guarda do tempo de escola de Cita, quando as dificuldades de transportes e alimentos, mas nem por isso deixava
deixavam de comparecer enfrentando sol, chuva, poeira, etc. A dedicação dessa professora foi exemplar e no seu velório quanta gente ouvimos dizer. Quanta coisa aprendi com Dona Elza quando fui aluno dela. Pois Dona Elza, além de alfabetizar, era apaixonada pelas aulas e trabalhos manuais, como gostava de ensinar as meninas a fazerem bordados, tricôs e crochês. A outra, um pouco mais jovem, foi nossa colega de escola. E quanta cola fizemos juntos. Enfrentou também muitas dificuldades, tendo que lecionar fora da cidade, e após muita luta, no momento que poderia desfrutar da tranquilidade no lar, foi acometida por uma doença que a levou dessa terra precocemente. Estamos falando de Dona Elza Brito da Ferreira Malatraz e Nazira Tânia Moraes Paulo. Não poderia, portanto, senhor presidente, ficar indiferente ao nosso poder legislativo diante do passamento de pessoas que tiveram marcante presença na nossa sociedade, motivo pelo qual, para que fique perpetuado nos anais desta Câmara Municipal, apresentamos a presente moção de pêsames pelo falecimento de Dona Elza Brito da Ferreira Malatraz e Nazira Tânia Moraes Paulo, sugerindo ainda ao senhor prefeito municipal que homenagem às famílias seja dada a duas ou locadoras da cidade, os nomes das inesquecíveis professores que nos deixaram. Solicito ainda que, após a aprovação da presente moção, seja dado conhecimento aos familiares. Sala de sessões, 7 de agosto de 95, Nelson Torriguelo, vereador. Peço permissão do subscrever. No meio da moção, se encontra em discussão. Se encontra em votação. Os vereadores discordarem com os sentados, discordarem com os levantados. Aprovado. Peço permissão. Passo as mãos, senhor secretário. Agora ele entrou uma moção de gratidão proposta por 3 vereadores desta casa. Moção de gratidão, senhor presidente. No último dia 29 de julho, tivemos a oportunidade, ao mesmo tempo a felicidade, de podermos participar de um momento de muita importância para toda a população de Boituva. Com muita alegria, em conjunto com a diretoria do Hospital São Luís e inúmeras pessoas da nossa cidade, estivemos no Clube de Campo de Araçoiaba da Serra, onde naquele local a Central Geral do Dízimo da Provida entregou vários equipamentos à referida entidade. O Hospital São Luís recebeu em doação uma mesa cirúrgica completa, uma mesa cirúrgica obstétrica especialmente para a realização de partos, aparelho desfibrilador, eletrochoque de reanimação cardíaco e eletrocardiógrafo. Segundo informações, os aparelhos deverão ser entregues nos próximos dias à referida entidade. Sincero senhor presidente, queremos nesta oportunidade, através desta moção, em nome da população de Boituva, externar a nossa gratidão à Central Geral do Dízimo pela doação realizada. Solicitamos seja feita moção, após a sua aprovação, encaminhada para a ciência da Provida. Sala das sessões, 7 de agosto de 95, Antônio Carlos Nogueira, Nelson Torriguelo, Valdivino, Antônio Marcúcio, vereadores. A moção se encontra em discussão. A moção se encontra em votação. Os vereadores que concordarem com as sentadas e discordarem com as sentadas. Aprovado. Passo aos votos do secretário da Agricultura, moção de apoio proposta pelo vereador Antônio Carlos Nogueira. Senhor presidente, o jornal Cidade de Boituva, em sua edição de 4 de agosto, publicou matéria com a juíza da Vara Distrital de Boituva, doutora Daniela Bortoniero Ventrice, onde a mesma comenta a portaria por ela baixada, disciplinando a permanência de crianças e adolescentes em locais de diversão e bares, bem como a venda e locação de material pornográfico. Na mesma matéria, a doutora Daniela manifesta sua intenção de que pretende instalar em Boituva o Conselho Tutelar da Criança e Adolescente. Assim sendo, pela importância de ambos os assuntos, queremos nesta oportunidade apresentar a presente moção de apoio à doutora Daniela Bortoniero Ventrice, bem como manifestar o nosso reconhecimento pelo trabalho que a mesma desenvolve à frente da Vara Distrital de Boituva. Sendo aprovada a presente moção, solicitamos seja encaminhada a cópia da mesma à doutora Daniela. Sala das sessões, 7 de agosto, Antônio Carlos Nogueira, vereador. A moção se encontra em discussão. À vontade. Presidente, senhores vereadores, eu acho que está muito oportuno essa manifestação do vereador Nogueira, porque após a publicação da portaria da juíza dos jornais da cidade, nós recebemos
grandes manifestações de satisfação dos pais que se sentem numa situação bastante delicada com referência aos locais que seus filhos estão frequentando. Ao mesmo tempo que nós recebíamos manifestações de satisfação, também recebíamos um questionamento se realmente essas portarias seriam cumpridas. Então aí é que a gente fica também preocupado, razão pela qual eu acho que nós devemos mesmo apoiar essa decisão da nossa juíza de direito e fazer chegar para a mesma autoridade a preocupação das autoridades desse município com referência aos locais onde são frequentados por nossos filhos menores. Então, quero cumprimentar o vereador Nogueira pela moção, porque pediria inclusive aos nossos colegas que dessem apoio a essa moção, para que a juíza sinta o Poder Legislativo está também preocupado com os problemas da nossa infância. Só para ressaltar, eu tenho conhecimento dos companheiros vereadores devido à cidade de Independência, recebi esse ofício da juíza e realmente dessa lei tem que ser cumprida. Essa é a minha. Tenho certeza que com a seriedade que a juíza tem dirigido o trabalho, ela vai fazer tudo isso com o pagamento. Só a gente agradecer. Acho que seria interessante fazer chegar a ela além da moção a preocupação do poder porque as medidas sejam realmente cumpridas. Passo as mãos. Feita a moção, essa moção ser substituída. Vamos passar. A moção em relação à juíza ainda se encontra em discussão. Se encontra em votação. Os vereadores que concordarem com o sentado, se discordarem com o levantar. Aprovado. Será passado para os companheiros que tiveram subscrição. Passo as mãos do senhor secretário para a leitura. O requerimento do vereador João Batista Neves de Caldas. Sentido, senhor presidente da Câmara Municipal de Boituva. João Batista Neves de Caldas, vereador da Câmara Municipal de Boituva, veio muito respeitosamente a requerer a Vossa Excelência que se digne conceder licença de 120 dias por motivo de moléstia, conforme atestado médico, nos termos do inciso 1 do artigo 314 do Regimento Interno dessa Câmara Municipal de Boituva. Nesses termos, pede requerimento, Boituva, 7 de agosto de 95, João Batista Neves de Caldas, vereador. Carlos Centro, Sorocaba, Dr. Sérgio Latuffi. A Câmara Municipal de Boituva recomenda afastamento por um período de 120 dias do Dr. João Batista Neves de Caldas, que faz acompanhamento cardiológico comigo. Grave, Dr. Sérgio Latuffi, Sorocaba, 7 de 8 de 95. Essa presidência defere o pedido, aceitando o afastamento do pedido do vereador João Batista Neves de Caldas. Passo as mãos, senhor secretário de Comunicação 5495 do vereador Maurício Campos. Indicação número 54. Senhor presidente, pedido à mesa após o vídeo plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal no sentido de que sejam tomadas providências cabíveis junto ao departamento competente da prefeitura, visando a que seja procedido uma reforma no parque infantil da Rua Barão do Rio Branco, pois o mesmo no estado em que está não tem condições de uso. Sala das sessões, vereador Sérgio Viajone, 7 de agosto de 95, Valdirene Campos, vereador. A indicação será encaminhada. Passo as mãos ao senhor secretário. A leitura de indicação 55, também do vereador Valdirene Campos. Senhor presidente, pedido à mesa após o vídeo plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal no sentido de que sejam tomadas providências cabíveis junto ao departamento competente da prefeitura, visando a que sejam requisitadas as faixas amareladas das ruas da cidade. Tal providência faz mais do que necessária, tendo em vista que tais faixas se encontram quase totalmente apagadas, principalmente nas do centro da cidade. Sala das sessões, 7 de agosto de 95, Valdirene Campos, vereador.
Passo as mãos, senhor secretário da Prefeitura, indicação 5695 do vereador Getúlio Ferraz da Silva. Senhor presidente, indica a mesa após ouvir o plenário seja oficial do senhor prefeito municipal no sentido de que sejam tomadas providências cabíveis junto à Telesp, visando que seja estudada a possibilidade de ser instalado transporte público tipo Orelhão na rua Ângelo Ribeiro 370, possibilidade do bairro do senhor Severino Silva, tendo em vista o grande fluxo de pessoas no local e também pela proximidade da delegacia de polícia local e do edifício Itapuã concluído. Sala de sessões, 7 de agosto de 95, Getúlio Ferraz da Silva, vereador. Passo as mãos, senhor secretário da Leitura, indicação 5795, também do vereador Getúlio Ferraz da Silva. Senhor presidente, indica a mesa após ouvir o plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal no sentido de que sejam tomadas providências cabíveis junto ao departamento competente da prefeitura visando a que sejam colocados novos iluminados na associação já existente ao lado da rodovia Castelo Branco, onde já existem 15 casas construídas situadas no início da estrada municipal que vai da rodovia Castelo Branco até a propriedade do senhor Alcides Arruda, no bairro Pinhal. Solicitamos mais ser também melhor conservada a referida estrada municipal com locação de pedregulhos da mesa. Sala de sessões, 7 de agosto de 95, Getúlio Ferraz da Silva, vereador. Passo as mãos, senhor secretário para a leitura, indicação 5895, também do vereador Getúlio Ferraz da Silva. Senhor presidente, indica a mesa após ouvir o plenário seja oficial do senhor prefeito municipal no sentido de que sejam tomadas providências cabíveis junto ao departamento competente da prefeitura visando a que sejam colocados mais 4 luminários no bairro Água Salgada, uma vez que lá já existem 5 luminários que vão até a frente da capela 4 agora solicitados, seguindo a capela em diante no sentido do bairro Santo Grande. Sala de sessões, 7 de agosto de 95, Getúlio Ferraz da Silva, vereador. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura, indicação 5995 do vereador Valdirei Torres. Senhor presidente, indico a mesa após ouvir o plenário seja oficial do senhor prefeito municipal no sentido de que, visando a que sejam tomadas providências cabíveis no departamento competente da prefeitura para a colocação de placas indicativas com o nome das ruas do loteamento tropical e a parte do canto. Tal providência se faz necessária tendo em vista o grande número de pessoas que procuram o local. Sala de sessões, 7 de agosto de 95, Adelei Franco, vereador. Passo as mãos, senhor secretário da leitura, indicação 6095 do vereador Antônio Carlos Nogueira. Senhor presidente, considerando que os eventos localizados no antigo Parque Antepado sendo recebidos constantemente grande quantidade de pessoas por ocasião das atividades ali desenvolvidas, considerando que o número de pessoas deve aumentar em função do uso mais constante do local, indicamos os termos regimentais seja oficial da Telesp, sugerindo que a mesma instale um orelhão no local. Sala de sessões, 7 de agosto de 95, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura, indicação 6195, vota por esse vereador. Senhor presidente, indicando os termos regimentais após ouvir o plenário, seja sugerido ao senhor prefeito municipal que, por ocasião da reabertura do Parque Olói, seja descerrada a placa usando o nome de seu patrão, o senhor Eugênio Valdo, perpetuando dessa forma o reconhecimento de Boitu para com aquele que sempre acolheu os animais de árvore silvestre, demonstrado dessa forma o seu carinho pela natureza. Sala de sessões, 7 de agosto de 95, votos de Antônio Marcos, vereador. Suspender a sessão dos 15 minutos. Ele já está sabendo, Parabéns ao secretário aí que viu. Olha que tocou o telefone aqui, Ô, Jucan, parabéns, você viu a coisa aí. Não, sabe, por isso que foi aquela hora dele. Ficou pepino aí. o modelo passa aí para ele mostrar.
O presidente não decidiu o que tinha sido feito, né? Não firmou isso aí, falando que aceitava. Eu falei, falou que aceitava? Então ficou gravado. Reanalisando. Só porque... E não falei com o médico, né? A Câmara Municipal de Goiânia recomenda a Câmara. Eu estou recomendando a Câmara, né? Aí, você serve lá pro. Pode ser, aí. Está gravando? Você está gravando. Vamos terminar, quero fazer uma moçãozinha rápida. Não, mas eu queria que você visse. Eu vou fazer um comentáriozinho bem rápido. Quem foi o ouvido? Essa é uma previdência. Acho que até para a prova, o pessoal escolheu para. Só um comentário assim. Perde o negócio disso daqui. Vai não. Não vai fazer. Sempre lá, né? Carlos Rebeca, presidente da sessão, fazendo uma reanálise mais minuciosa. Não se trata de um atestado médico, e sim de uma recomendação apenas a esta Casa de Leis feita pelo médico Dr. Sérgio Latuf. Essa presidência retira o deferimento e fará uma análise melhor desse documento. Posteriormente, trará essa casa a solução desse problema. Gostaria de saber se mais algum dos vereadores gostaria de fazer. Dá licença, senhor Palavra, não. Presidente, peço autorização à Vossa Excelência para fazer uma moção de congratulações. Na última terça-feira, nós tivemos reunido no Hospital São Luís, reunião do Conselho de Curadores, ocasião que foi eleita a nova diretoria do hospital, e nós que já passamos pela direção daquela casa, conhecemos as dificuldades, e temos que cumprimentar as pessoas que resolvem assumir a direção daquele órgão. Foi eleito, então, para a presidência o ex-prefeito José Henrique Ferreira, e para a vice-presidente o nosso secretário Benedito Mitubem. Eu apresento uma moção de congratulações, porque eu acho que o cidadão, quando aceita graciosamente exercer um cargo daquela responsabilidade, com tantas dificuldades, com tantos problemas, tem que merecer o reconhecimento da população. Então eu pediria então que vocês colocassem em votação essa moção, e depois, se me permitisse continuar, eu queria fazer um comentário a respeito de uma resposta de comunicação que o senhor prefeito. Devido à moção se encontra em discussão. Se encontra em votação. Os vereadores que concordaram com o candidato, se concordaram com o candidato, terá caminhada antes da moção proposta pelo vereador de autoridade. Senhor presidente, bem rapidamente, eu queria trazer o conhecimento dos senhores vereadores um assunto que eu reputo da maior importância junto à administração pública, que é a respeito da Previdência Municipal. Nós fizemos um requerimento ao senhor prefeito, porque acredito que, como eu, os senhores também têm sido procurados pelos funcionários do município, querendo saber em que situação se encontra a aposentadoria deles, muitos dos quais estão com o pedido já protocolados há algum tempo, sem uma definição exata por parte da nossa Previdência Municipal. O que eu quero destacar aqui para os senhores é a preocupação que esse vereador tem para o futuro, quais os encargos que o município vai assumir por referência à aposentadoria de pessoas que trabalharam muito pouco tempo no município. Uma das perguntas que eu fiz
no requerimento é se os servidores comissionados contribuem para a Previdência Municipal. E se os contratados por tempo determinado também. Eu tenho aqui uma resposta de que os servidores comissionados contribuem para a Previdência e os contratados não. Isso significa, senhores vereadores, que de repente um funcionário comissionado que vem aí contribuir 5, 6 meses apenas e por infelicidade venha a falecer, o município acaba assumindo os encargos com aquela pensão. Então eu acho que é um assunto muito delicado, que é de profundo interesse do nosso município. Outra preocupação nossa é com referência àqueles que trabalharam muito tempo junto à Previdência, contribuíram para o INSS e agora são servidores do município. E são esses que estão aguardando a decisão sobre as suas aposentadorias. Nós temos aqui vários nomes que estão aguardando. Então eu queria pedir autorização do senhor presidente para ler aqui são 3 ofícios que o senhor prefeito encaminhou, um para o superintendente do Instituto Nacional do Seguro Social de São Paulo, outro para o presidente do CEPAM e outro para o procurador-geral do Estado, todos os 3 com as mesmas indagações. E eu gostaria de ler, senhor presidente, porque o assunto é realmente muito importante e tenho certeza que os senhores também são questionados a respeito. Então, quando alguém pergunta, algum funcionário nos pergunta por que a situação não está sendo resolvida, nós temos que responder o seguinte, que a Prefeitura, ou então a Previdência do município, está esperando resposta para estes questionamentos aqui. Então, os 3 ofícios para aquelas autoridades que eu mencionei são os seguintes. Senhor Procurador, atendendo à determinação constitucional do artigo 39 da Constituição Federal, este município adotou como regime jurídico único e estatutário desde 22 de 10 de 91, estando já em funcionamento o sistema previdenciário municipal, encontrando-se assim todos os seus servidores sob o regime do estatuto, excluídos tão somente aqueles contratados em caráter temporário. Artigo 37, inciso 9. No entanto, muitos desses servidores foram contribuintes da Previdência Federal por longo tempo, seja empresa privada, seja porque, como servidores municipais, encontravam-se sob a égide da CLT. Assim, temos servidores que têm 25 ou 30 anos de contribuição previdenciária federal e trabalhando 10 ou 5 anos nesta prefeitura, encontram-se em condições de aposentadoria. O artigo 202, parágrafo 2 da Constituição Federal estabelece que, nesses casos, os sistemas de previdência se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei, o que até hoje não existe. Diante disso, consultamos sobre o seguinte. Primeiro, a Prefeitura se responsabiliza somente pelo tempo de serviço em que o funcionário contribuiu com sua previdência, aposentando ou proporcionalmente àquele tempo. Segundo, ou se responsabiliza por aquele tempo somado ao período de contribuição ao INSS, respondendo pela aposentadoria total do funcionário. Se a segunda hipótese for a correta, existe possibilidade de se estabelecer em lei municipal que a Prefeitura responda tão somente pelo período que o funcionário contribuiu com sua previdência, qualquer que seja a posição desse órgão, solicitando seus fundamentos jurídicos e embasamento legal. Ao ensejo, renovamos os protestos elevados de consideração. Atenciosamente, Sérgio Luiz de Souza, prefeito municipal. Está aqui, então, a resposta para as perguntas que nos são feitas diariamente. Enquanto não se decidir qual o caminho que o município deve tomar, eu acredito que dificilmente os casos de aposentadoria poderão ser resolvidos no nosso município. Então, eu fico satisfeito de tomar conhecimento desses questionários que o prefeito encaminhou às autoridades competentes, para que a gente tenha realmente uma solução mais rápida para os problemas. Mais uma vez, senhores vereadores. Gostaria de comunicar aos senhores vereadores, em nome da Comissão de Acompanhamento do caso do Dr. João Batista Neves, de que foi encaminhado um ofício na delegacia da Polícia do Guarujá, solicitando deles, então, fosse enviado a esta Câmara cópia dos documentos enviados pela Delegacia de Polícia Zarolange. Como os senhores se recordam, nós tivemos Zarolange, não conseguimos cópia e fomos informados de como o caso aconteceu no Guarujá
a entrega desses documentos ficaria da decisão do delegado do Guarujá. Então nós caminhamos esse ofício e adiantaria também que converse com o vereador Getúlio. Nós estamos, vamos dizer, para marcar um dia desses agora para a gente ir pessoalmente na delegacia do Guarujá para ver o que a gente consegue nessa documentação. Eu gostaria, senhor presidente, de deixar apenas registrado dois fatos, um oposto ao outro. Eu entendo de que nós não iremos conseguir reverter um fato acontecido e um fato que está para acontecer. Mas o importante, eu entendo que é a gente deixar registrado o pensamento naqueles momentos, então, que nós estamos vivendo. Gostaria de deixar registrado a minha manifestação de solidariedade àqueles que foram, que morreram há 50 anos atrás em Hiroshima, quando os Estados Unidos, então, detonaram a bomba atômica. Principalmente, além de solidariedade, assim, uma manifestação de surpresa que nós temos visto e lido nos jornais, de que o governo dos Estados Unidos já sabia, no dia 4 de agosto, 2 dias antes, então, de soltar a bomba atômica, de que o Japão iria render-se na Segunda Guerra Mundial. Tem uma matéria que saiu no Diário Sorocaba, eu não vou ler aos senhores, mas eu coloco à disposição se alguém quiser tomar conhecimento, que narra exatamente como foi aqueles minutos que antecederam e os minutos seguintes à explosão da bomba atômica. Ao mesmo tempo, eu gostaria então de deixar registrada a minha manifestação de repúdio. Como eu disse, não vai resolver nada, mas eu acho que todos nós devemos nos manifestar de que quando os jornais do mundo inteiro noticiam os 50 anos da bomba atômica em Hiroshima, os jornais também noticiam que o governo francês decidiu reiniciar os seus testes nucleares no Pacífico. Apenas para que fique registrado dois momentos que farão parte da história da humanidade. Mais algum senhor deseja fazer outra palavra? Sendo assim, só gostaria de comunicar que esses documentos referentes às contas estão, a partir desse momento, no critério de auxiliares da Comissão de Justiça e Redação, até que retorne na próxima sessão, onde será para parecer de votação. Nada mais a ver. Agradeço a presença de todos. Sobre as bênçãos de Deus, declaro encerrado o evento. Chamaram-te, pois quem chegou ficou, quem partiu chorou e não te exerceu aos ideais do agricultor. Por eles que procuram aconchego em teu sossego, o povo te dedica uma semana a boitomã. A secretária chegou com o chefe na segunda-feira e falou assim, aquela voz toda, chefe, bom dia, chefe. Tenho duas notícias para dar para o senhor. Uma boa e uma ruim. O chefe falou para ela, então tá boa. Parabéns, chefe, o senhor não é sério.
tem autoridade. O cara estava falando para mim que a soja, quando ele foi vender a soja, foi algum divorço aí. Quando ele plantou, estava 20 euros. Quando ele foi olhar para a água, ele virou de 55. Ele ficou ninguém quer comprar. Vou passar bastante Gostaria de comunicar aos companheiros vereadores desta casa que recebemos uma mensagem médica por motivo da licença, 120 dias, pedido pelo vereador Dr. João Batista Alves, e feito testado, né, se encontra à disposição daqueles que quiserem dar uma olhada. E imediatamente, após a aceita do testado, declaro o vereador Antônio César Gianotti empossado no cargo de vereador nessa casa deles. Pediria ao secretário depois do trecho bíblico. Exortação, a oração e a sabedoria. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura, ofício 26195, do senhor prefeito municipal. Senhor presidente, atenção às indicações do vereador Valdemir de Campos, informamos. Indicação 54. A Parque Infantil, localizada no Maroto dos Brancos, deverá receber uma completa reformulação no decorrer de 1996. Indicação 55. O setor competente já está fazendo a manutenção necessária das faixas. Sem mais prolongamento, saudações, Sérgio Luiz de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura, ofício 26295, também do senhor prefeito municipal. Senhor presidente, com referência à indicação 59 do vereador Vanderlei Franco, informamos que estamos providenciando as placas das ruas do loteamento Tropicália Parque. Sem mais saudações, Sérgio Luiz de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura, ofício 26395, também do senhor prefeito municipal. Senhor presidente, com referência à indicação número 60 do vereador Antônio Carlos Nogueira, informamos que já oficiamos a Telesp para que, dentro das possibilidades, instale o orelhão no centro de eventos. Sem mais saudações, Sérgio Luiz de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura, ofício 26495, também do senhor prefeito municipal. Senhor presidente, em atenção à indicação 61 do vereador presidente dessa Casa de Leis, informamos que analisamos com carinho a sugestão e providenciaremos uma homenagem justa ao patrono do Parque Ecológico. Sem mais saudações, Sérgio Luiz de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura, ofício 26595, também do senhor prefeito municipal. Senhor presidente, com referência às indicações do vereador Getúlio Ferraz da Silva, informamos. Indicação número 56. Oficiamos a Telesp solicitando
solicitando a instalação de orelhão nas proximidades do número 370 da rua Ângelo Ribeiro. Indicação 57. Já solicitamos a Eletropaulo no orçamento para a colocação de lâmpadas em postes existentes ao longo da estrada municipal que corta a propriedade do Sr. Alcides da Rua. Esclarecemos que a indicação poderá ser atendida desde que já exista a rede secundária. Indicação 58. Já solicitamos a Eletropaulo no orçamento para a colocação de lâmpadas em postes existentes no bairro Água Salgada. Esclarecemos que a indicação poderá ser atendida se já existir a rede secundária. Sem mais saudações, Sérgio Lourdes de Souza, prefeito municipal. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura uma comunicação com o Vitor, na guarda mirim do Rio. Senhor Valdemiro Doro Marcos, presidente da Câmara Municipal. Prezado Senhor, pela presente comunicamos Vossa Senhoria que no próximo dia 27 de agosto, domingo, com início às 9h30 na sede desta entidade, a Rua Rosa Barreto Freire, número 5, estaremos formando mais uma turma de estagiários da Guarda Mirim de Boituva, a qual terá como paraninfo o senhor Daniel Cassimiro, em reconhecimento ao apoio que o mesmo tem dado a esta entidade. Assim sendo, queremos, na sua pessoa, convidar todos os demais vereadores para participarem da referida solenidade. Renovando nosso sentimento de estima e apreço por atenciosamente, Carlos Roberto Rosa, presidente da Guarda Mirim de Boituva. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura de indicação 6195 do vereador Vanderlei Franco. Senhor presidente, indico a mesa após ouvir o plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal, no sentido de que sejam tomadas providências cabíveis junto ao departamento competente da prefeitura, visando a que seja procedida a limpeza com capinação no cemitério velho e sejam também substituídas as lâmpadas lá existentes que estão queimadas. Tendo em vista que tem havido ultimamente depredação naquele local, sugerimos ainda a possibilidade de colocação de um guarda noturno no mesmo. Sala das sessões, vereador José Ângelo Biagione, 21 de agosto de 95, Vanderlei Franco, vereador. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura de indicação 6295, também do vereador Vanderlei Franco. Senhor presidente, indico a mesa após ouvir o plenário para que seja oficiado o senhor prefeito municipal no sentido de que sejam tomadas providências cabíveis junto ao departamento competente, visando a que seja procedida a manutenção na Praça Coronel Antônio Franco, inclusive com substituição das lâmpadas queimadas. Sala das sessões, vereador José Ângelo Biagione, 21 de agosto de 95, Vanderlei Franco, vereador. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura de indicação 6395 do vereador Antônio Carlos Nogueira. Senhor presidente, atendendo a solicitação de usuários e moradores das adjacentes da Praça Santa Cruz, Caixa d'Água e Campos Centros Regimentais, seja encaminhado ao executivo pedido no sentido de serem trocadas as lâmpadas queimadas, bem como providências para que a mesma seja melhor iluminada, tendo em vista que com a rodoviária ali funcionando, tem aumentado o número de usuários no local. Sala das sessões, 21 de agosto de 95, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura de indicação 6495, também do vereador Antônio Carlos Nogueira. Senhor presidente, atendendo a solicitação de moradores da rua Tatuí e rua Porto Feliz, indicamos os termos regimentais seja encaminhado ao executivo o pedido para que seja refeita a sarjeta existente na confluência das referidas ruas, tendo em vista o acúmulo de água que se verifica no local. Após o recapeamento efetuado no referido ponto, ficou abaixo do nível, ocasionando constante acúmulo de água. Sala das sessões, 21 de agosto de 95, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura de indicação 6595, também do vereador Antônio Carlos Nogueira. Senhor presidente, indicamos os termos regimentais seja oficiado ao executivo solicitando o mesmo informar dentro do seu cronograma de obras para quando está programada a construção da praça no Parque Novo Mundo. Sala das sessões, 21 de agosto de 95, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura de indicação 6595, também do vereador Antônio Carlos Nogueira. Senhor presidente, temos sido constantemente procurados pelos munícipes para que solicitemos ao executivo ou à Eletropaulo a poda de árvores localizadas nas calçadas. Uns reclamam pelas folhas que caem sujando as casas ou até mesmo entupindo as calhas. Outros porque os galhos estão altos encostando nos fios. Temos observado que, atendendo determinado pedido, a prefeitura poda esta ou aquela árvore, ficando muitas vezes outras em idênticas condições sem a sua poda.
Da mesma forma, temos conhecimento de que são inúmeros os pedidos registrados na Coordenadoria do Meio Ambiente. Isto posto, senhor presidente, indicamos termos regimentais, seja sugerido ao Executivo e à Eletropaulo que, ao podarem uma árvore em determinada rua, procurem podar também as demais. Sugerimos ao Executivo formar equipes para realizar referido serviço, ou então que seja autorizado, com orientação da Coordenadoria do Meio Ambiente, que o próprio morador execute a poda. Sala das sessões, 21 de agosto de 95, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Gostaria de subscrever essa indicação. Disposição, senhor. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura de indicação 67, número 5, do vereador Nelson Leitão. Senhor presidente, senhores vereadores, indico à mesa, ouvido o plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Atendendo o reclamo urgente de moradores e usuários das vias públicas do bairro Colina Nova Boituva, solicitamos o máximo tempo do senhor prefeito no sentido de se proceder reparos, principalmente no trevo de entrada no loteamento, nos cruzamentos das ruas Roberto Faria de Almeida, Dr. Luiz Cassano e Humberto Stefano Costa. Informamos ainda que, verificando em loco, constatamos a urgência das providências. Sala das sessões, 21 de agosto de 95, Nelson Doriguela, vereador. Gostaria de subscrever. Passo as mãos, senhor secretário, de indicação 6895, do vereador Orley Cardoso. Senhor presidente, indico à mesa, após ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal no sentido de que sejam tomadas providências cabíveis junto à Telesp, visando a colocação do telefone público tipo orelhão na Praça José Lopes, no Parque São Camilo, tendo em vista o grande movimento de pessoas naquele local. Sala das sessões, 21 de agosto de 95, Orley Cardoso, vereador. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura de indicação 6995, também do vereador Orley Cardoso. Senhor presidente, indico à mesa, após ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal no sentido de que sejam tomadas providências cabíveis junto ao departamento competente da prefeitura, visando que seja construído um obstáculo na rua Antônio Pavão Pacheco, no bairro Parque São Camilo, em seu final, pois ali existe uma curva muito acentuada e em declive, colocando com isso em risco as crianças do local. Sala das sessões, 21 de agosto de 95, Orley Cardoso, vereador. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura do ofício 03995, recebido da diretoria da APAI. Excelentíssimo senhor Maurilino Antônio Marcos, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores. A Associação de Pais e Amigos Institucionais de Boituva foi fundada em 15 de julho de 83 e tem por finalidade o atendimento a crianças, adolescentes e adultos portadores de deficiência através dos profissionais das áreas de fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, pedagogia e educação física, recebendo também treinamento e oficina brigadas sob orientações de professores especializados. Através da Lei nº 7.944, de 8 de julho de 92, e foi instituída a Semana de Prevenção das Deficiências, a ser comemorada anualmente no período de 21 a 28 de agosto. Objetivando uma maior conscientização da população, nosso trabalho sempre pôde contar com o apoio da Câmara de Vereadores de nossa cidade nessa luta contra a discriminação, a rejeição e a indiferença. A pessoa portadora de deficiências tem capacidade e potencialidades. É preciso que lhes sejam dadas oportunidades para que as mesmas sejam estimuladas e desenvolvidas. Ninguém é culpado, nós somos todos responsáveis. A todos os que nos ajudam e que colaboram para a existência da instituição, nosso muito obrigado. Professor Ivani Aparecida Feliciana Rodrigues, diretora da escola. Gostaria de registrar um tempo a presença do companheiro Valdo, vereador da cidadezinha de Porto Feliz. Obrigado pela presença e os demais também da diretoria da PAI. Obrigado pela presença. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura a moção de pesar do vereador Valdo Ricardo. Senhor presidente, propomos à mesa, após ouvido o plenário, seja consignada em ato, sendo a família, em voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Orlando Favoreto,
membro de tradicional família de nossa cidade, que muito contribuiu com seu trabalho simples e honesto para o engrandecimento de nossa cidade. O bom mais seja oficiado ao senhor prefeito municipal, sugerindo o nome do senhor Orlando Tamborete para ser colocado em uma rua própria da municipalidade. Sala das sessões, vereador José Ângelo Viajone, 21 de agosto de 95, Maurício de Campos, vereador. Cumprida a moção, se encontra em discussão. Se encontra em votação. Vereadores concordar com o central, todos concordarem com a sua vontade. Passo ao nosso senhor secretário. Agora, de promoção de apoio do vereador Antônio Carlos Machado. Senhor presidente, o suplemento especial dos 341 anos da cidade de Sorocaba, encartado no jornal Cruzeiro do Sul no último dia 15 de agosto, intitulado Sorocaba, Metrópole à Vista, tivemos a alegria de poder ler a matéria enfocando o setor da educação e de uma forma mais direta a FATEC, cujo trecho transcrevemos abaixo pelo que representa para a nossa Boituva. Abre aspas. A implantação do curso de mecânica, modalidade agroindustrial, a abertura de mais 40 vagas no curso de processamento de dados e a construção de mais 8 salas de aula são projetos da Faculdade de Tecnologia FATEC para 96. Em estudo também a criação de cursos superiores de secretariado e automação de escritórios e automação industrial, informa o diretor da FATEC, Antônio Carlos de Oliveira. O curso de mecânica agroindustrial dará aos concluintes formação superior para a realização de projetos, manuseio e manutenção de equipamentos destinados à indústria de transformação de alimentos. Será criado levando em conta a vocação agrícola de mais de 30 municípios da região de Sorocaba e funcionará em 2 unidades. No campus da FATEC em Sorocaba, onde já existem laboratórios e oficinas específicas, e em Boituva, fecha aspas. Isto posto, senhor presidente, apresentamos a presente moção de apoio à instalação da extensão da FATEC em nosso município, solicitando seja mesmo encaminhada ao excelentíssimo senhor governador do estado, Dr. Marco Covas, ao excelentíssimo senhor secretário estadual de Ciência e Tecnologia, para que em conjunto efetive a implantação do referido curso. Solicitamos seja dado ciência da presente ao Dr. Antônio Carlos Panuzzo, digníssimo deputado federal, e ao Dr. Antônio Carlos de Oliveira, digníssimo diretor da FATEC Sorocaba, os quais, juntamente com outros docentes daquele campo, têm dedicado um carinho especial pelo pedido de Boituva. Para das sessões 21 de agosto de 1995, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Dá licença. Eu gostaria que os demais colegas vereadores também subscrevessem essa moção, tendo em vista que é uma luta do nosso município, que, se efetivada como está ali, sem dúvida alguma trará muitos benefícios e uma perspectiva para a juventude da nossa cidade. Toda a moção se encontra em discussão. Toda a moção se encontra em votação. Os vereadores concordarem sentados que eles concordarem com o senhor. Aprovado. E quero pedir para o companheiro Nogueira que todos assinemos junto essa moção. Passo ao senhor secretário. Agora envio uma moção de congratulações também do vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, para nós que tivemos a oportunidade de por vários anos presidir a PAI de Boituva, podemos testemunhar quão gratificante é trabalhar e dedicar-se em prol da criança excepcional. Pelas experiências vividas, podemos avaliar o que significou ao Dr. Flávio Aires ter presidido a Federação Nacional das APAES. Da mesma forma, podemos antever o que será para o Dr. Eduardo Barbosa, presidente atual da Federação, eleito que fora por ocasião do Congresso Nacional das APAES, realizado em Salvador, no mês de julho, no qual Boituva esteve presente através da diretora da Escola de Educação Especial da APAE, professor Ivani. Assume o Dr. Eduardo a presidência com o compromisso de estruturar dentro da Federação Nacional as assessorias técnicas, fomentar as federações dos estados, dar divulgação às conquistas, representar politicamente o movimento através da articulação e a influência junto às políticas nacionais da área, buscando recursos para a manutenção dos objetivos das APAES. Assim sendo, senhor presidente,
apresentamos a presente moção de congratulações para com o Dr. Flávio Aires pelo brilhante e importante trabalho realizado na Federação Nacional das APAES e para com o Dr. Eduardo Barbosa pela sua posse e pelo muito que certamente fará pela criança excepcional, diante da sua experiência como médico, que atuou por 10 anos como APAE, tendo sido inclusive presidente da Federação das APAES do Estado de Minas Gerais. Sendo aprovada a presente moção, solicitamos seja mesmo encaminhada aos homenageados através da Federação Nacional das APAES de Brasília, Distrito Federal. Sala das sessões, 21 de agosto de 95, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Fez a moção, se encontra em discussão. Fez a moção, se encontra em votação. Vereadores discordarem como sentado, discordarem como observador. Aprovado. Será encaminhado. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura ofício 26895. Senhor Presidente, vimos pelo presente especialmente para encaminhar para a apreciação de Vossa Excelência e demais vereadores desta Casa de Lei os seguintes projetos de lei. 19/95, que cria cargos no quadro pessoal da municipalidade e da outras providências. 20/95, que altera o artigo 1º da lei que especifica. Certo, podemos contar com a aprovação unânime do referido projeto, desde já agradecemos, prestamos protestos em consideração. Pessoalmente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo a mão, senhor secretário, da lei 19/95, de 10 de 8 de 95, que cria cargo no quadro pessoal da municipalidade e da outra providência. Projeto de Lei 19/95, de 10 de agosto de 95, cria cargo no quadro pessoal da municipalidade e da outras providências. Sérgio Nunes de Souza, prefeito do município de Boituva, Estado de São Paulo, nas suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado no quadro pessoal da municipalidade o seguinte cargo de provimento de comissão, a ser incluídos os anexos 3, cargo de comissão, e 4, tabela de vencimento da Lei Municipal 947, de 25 de julho de 95. Cargo psicólogo 6 horas, quantidade 1, classe 9, padrão A. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta das verbas orçamentárias próprias. Quarta, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as condições em contrário. Prefeitura do município de Boituva, 10 de agosto de 95, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Justificativa. A criação do cargo que estamos solicitando servirá para atender a execução dos serviços necessários da administração na área da saúde. A constitucionalidade do presente projeto de lei é fundamentada conforme artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, letra A da Constituição Federal, combinado com o artigo 80, inciso 2 da Lei Orgânica do Município. Pessoalmente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. O projeto dá para as comissões competentes. Passo as mãos, senhor secretário, para a leitura do projeto de lei 20/95, de 11 de 8 de 95, que altera a redação do artigo 1º da lei que especifica. Projeto de Lei 20/95, de 11 de agosto de 95, altera a redação do artigo 1º da lei que especifica. Sérgio Nunes de Souza, prefeito do município de Boituva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e sanciona e promulga a seguinte lei, artigo 1º. Artigo 1º da Lei Municipal nº 696/91, de 19 de maio de 91, passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a assinar termos de convênio de habitamento com o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado dos Negócios, Agricultura e Abastecimento, objetivando a participação do Sistema Estadual Integrado de Agricultura e Abastecimento, previsto no Decreto Estadual nº 40.103, de 25 de maio de 95. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as condições em contrário. Prefeitura do município de Boituva, em 11 de agosto de 95, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Justificativa. O presente projeto de lei visa atender a solicitação da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, conforme o ofício CAP 321/100, anexo. A funcionalidade do presente projeto de lei é fundamentada conforme o artigo 61 da Constituição Federal, combinado
com o artigo 70 da Lei Orgânica do Município, atenciosamente Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Segue anexo à Lei 676, ofício da Secretaria de Agricultura e a publicação do decreto no Diário Oficial do Estado. O fim do projeto também irá para as comissões competentes. Aí passar as mãos, senhores vereadores, a ata das últimas reuniões para conhecimento e assinatura. Para mais adiante. Gostaria de saber se alguns dos senhores vereadores, antes de encerrar, gostaria de saber se alguns dos senhores gostariam de fazer uso da palavra. Dá licença. Senhor presidente, senhores vereadores, com esse grande médio hoje, 21 de agosto, está se iniciando no nosso país Semana Nacional de Prevenção das Deficiências, que vai do dia 21 até o dia 28 de agosto. Essa semana, ela é de grande importância para a criança excepcional, porque ela visa motivar e conscientizar as autoridades, os agentes políticos, da responsabilidade que cabe a todos eles, a todos nós, no amparo da criança excepcional. Como nós vimos aqui no ofício que a PAI encaminhou, através da sua diretora de escola, professora Ivani, ninguém é culpado pela excepcionalidade da criança, mas ao mesmo tempo todos nós somos responsáveis. O que nós gostaríamos dessa oportunidade não é salientar aqui o trabalho dos voluntários das APAES que se esparramam por esse Brasil todo. Não é aqui dignificar e nem enobrecer esse trabalho desses voluntários. O que nós queremos, na verdade, é deixar registrado que no Brasil existe atualmente 15 milhões de crianças excepcionais. 15 milhões de crianças, isso segundo o censo de 1991. Nós temos certeza que se nós fôssemos atualizar esse censo nos dias de hoje, certamente, com muita tristeza, esse número terá aumentado e não diminuído. Portanto, cabe a todos nós, como diz aqui no ofício da PAI de Boituva, que esta Câmara, como também, embora não conste aqui porque o ofício foi dirigido ao Legislativo, nós temos certeza que nós podemos dar esse testemunho do apoio que a PAI tem recebido desta casa aqui, como também tem recebido do Executivo no atendimento da criança excepcional. Nós entendemos de que é importante a existência de uma entidade voltada especificamente para a criança excepcional, como é o caso da PAI. Mas nós temos certeza de que muito mais importante do que isso é os dirigentes dessa entidade, aquelas pessoas que realmente vivem o problema da criança excepcional no dia a dia, a falta de carinho, e aqui muitas vezes nós somos testemunha da falta de carinho do próprio pai daquela criança, que infelizmente a rejeita, muitas vezes até mesmo a ignora, fazendo muitas vezes com que a pai daquela escola seja realmente, vamos dizer, o berço dessa criança, onde aquela luz de vida, aquela luz de esperança, ela cabe ali encontrando. Então, o que nós queríamos, como participantes da PAI e também como vereador, dizer exatamente aquilo que constou no ofício que a diretora da escola encaminhou, e que é importante que esta Casa de Leis continue sem discriminação, sem que haja rejeição e sem indiferença, que a criança excepcional em Boituva seja realmente acolhida com bastante carinho, mas principalmente com a atenção daqueles que hoje detêm a administração do nosso município. Nós podemos, sem dúvida alguma, dizer, pela experiência que temos de estar dentro daquela entidade, que se não fosse o apoio que o Executivo tem dado
O apoio que o Legislativo, por sua vez, também tem dado à PAI de Boituva. Certamente seria uma PAI que estaria com bastante dificuldade, como tantas outras APAIs que a gente tem visto por esse Brasil afora. Nós queremos deixar registrado, não só em nome, como diz, ratificando os termos desse ofício da diretora, nós queríamos também deixar aqui o nosso testemunho pessoal, no sentido da grandiosidade e da importância que significa para a criança excepcional o carinho de cada um dos senhores vereadores desta casa, o carinho do senhor prefeito, o carinho dos profissionais que atuam dentro da APAI, o carinho dos voluntários. Tenho certeza que todos nós juntos, nós propiciamos a cada criança excepcional um raio de luz, uma luz no horizonte da vida de cada uma delas. Eu costumo dizer que a criança excepcional faz exatamente aquilo que a gente fizer olhando para ela. Se a gente cruzar os nossos braços, ela também vai cruzar o seu braço. Se a gente sorrir, ela também vai sorrir. Se a gente pegar na mão dela e for caminhar, pode ter certeza que ela caminha junto com a gente. Então eu gostaria de deixar registrado essa manifestação dessa semana que se inicia, a Semana da Criança Excepcional, e dizer que o futuro de cada criança, pelos poucos anos, e aqui a gente tem que ser realista, pelos poucos anos que normalmente uma criança excepcional vive, nós temos que estar cientes de que nós, na vida dessa criança, somos importantes, nós, na vida dessa criança, pela carência da maioria das famílias que abrigam uma criança excepcional. Cabe a cada um de nós, então, que fazemos parte da administração, como legislador ou como prefeito, ver com carinho como nós temos visto o atendimento da criança excepcional. Quero sinceramente agradecer e pedir a Deus que Ele continue fazendo com que aquelas pessoas que se dedicam no atendimento da criança excepcional, não pelo salário que ganham, mas principalmente por aquilo que eles sabem e representam para cada criança, que Deus abençoe a cada um, para que a gente possa realmente continuar participando dessa luta, como diz aqui, não é de um só, mas é da sociedade como um todo, é de todos nós. Obrigado. Mais alguns senhores? Senhor presidente, senhores vereadores, esta casa, senhor presidente, no decorrer da nossa legislatura, como reconhecimento ao trabalho de vários cidadãos prestados à nossa comunidade, concedeu vários títulos de cidadão, boituvense, de honra ao mérito e etc. No entanto, senhor presidente, a efetivação dessa homenagem ainda não ocorreu, porque nossa casa ainda não otorgou o diploma legal, que é realmente a entrega do título aos cidadãos que a ele fizeram jus. Isso, senhor presidente, tem causado até algum constrangimento às pessoas que foram homenageadas. Eles aguardam ansiosamente a entrega desses títulos. Eu queria então, senhor presidente, fazer um apelo à Vossa Excelência, no sentido de que se empenhasse, no sentido de que, no final ainda deste ano, nós conseguíssemos entregar os diplomas legais, abrilhantando dessa forma aquele ato que nós já votamos nesta casa, que é um título de cidadão, um título de reconhecimento pelos bons serviços prestados à nossa comunidade. Eu faço então um apelo, senhor presidente, para que Vossa Excelência tome as providências necessárias, no sentido de que se concretize aquele ato que nós já realizamos nesta casa. Obrigado. Conversaremos com respeito. Mais alguns senhores? Gostaria de encerrar essa sessão. Mais uma vez, agradecendo a presença de todos. E tenho certeza que a semana do excepcional, isso é qualquer direito.
pronunciamentos, principalmente do secretário Nogueira, e peço a Deus que dê força daqueles que estão por trás desse trabalho maravilhoso que é feito dentro da PAI, para que continue e na semana de boa aconteça, em nome de todos nós. Obrigado a todos pela presença, até uma próxima.